Pode ir? Paz, irmãos, boa noite. Vamos orar pelo nosso irmão Israel, pelo Deus, pela vida dele. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, meu Pai, nós podemos estar diante da Tua presença, meu Pai, ouvindo, Senhor Jesus, as Tuas palavras, meu Pai, enchendo, meu Pai, o nosso coração de ânimo, de alegria, de entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, vir dirigir este culto, meu Pai, desde o começo. Eu sei que o Senhor já está cuidando. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já acampou seus anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor dessa igreja, meu Pai, trazendo também o Teu povo, Senhor Jesus, para essa casa, como o Senhor guardou, meu Pai, a nossa vida. Que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar, meu Pai, a ter o entendimento e a compreensão, meu Pai, da Tua palavra. Usa, Senhor Jesus, o Teu servo, meu Pai, com poder e autoridade, meu Pai. Derrama, Senhor Jesus, sobre ele, meu Pai, toda sorte de bênçãos, meu Pai, e que ele possa, Senhor Jesus, ser usado, meu Pai, nesta noite, meu Pai, e que nós venhamos, meu Pai, sair daqui totalmente, meu Pai, preenchidos, meu Pai, por Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, irmão. Pai do Senhor, que Deus abençoe, né? Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, né? De falar o tanto quanto Ele é bom, né? Em nossas vidas, né? Eu queria compartilhar aqui uma palavra que está em Marcos, aqui do 35 ao 41, né? Marcos 4, do 35 ao 41. Falar um pouco de tempestade, né, irmão? Não é fácil viver no meio de uma tempestade, mas sabemos que Jesus nos dá vitória em todas elas, né? Aqui fala, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. Né? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, né? De tal maneira que já se enchia. E eles estavam na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando, né, dizendo-lhes: Mestre, não te está com que perecemos? E ele, desesperado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, né, irmão? Que é uma palavra gloriosa, e nós sabemos, né, que a tempestade vem na vida de todo cristão, né? E não adianta a gente achar que estamos imunes dela, mas a tempestade vem não para não destruir, mas sim para nos fortalecer. O nosso dia a dia, a nossa caminhada, porque nós sabemos, quem está conosco é o Deus que fez o céu e a terra, deu o seu único Filho amado em prol de nossas vidas, né? Então, nós sabemos também que o inimigo de nossas almas, ele já é um perdedor, mas ele não se intimida, né, irmão? Não se intimida, mesmo que a gente orando, clamando, ele sabe que já é um perdedor, mas ele tenta de todas as formas e meios de atrasar e de realmente não ver a obra do Senhor ser completada como assim Deus já determinou, né? Porque na vida desses irmãos, eles estavam lá com Jesus, pregando tudo, Deus chamou para conduzir ele para o outro lado, e nós sabemos aqui que o outro lado, ele chegou lá em Gandara, né? Onde Jesus libertou o gadareno, aquele demoniado, né? Que tinha uma legião de demônio, que nós sabemos que é 6.000 demônios, né? E Deus operou grandemente naquela terra, e esse irmão ficou liberto, e fez grande maravilha, né, por aqueles povos também, né? Então nós sabemos que a tempestade vem na vida de todo cristão, mas ela vem para nos dar fé, para cada vez mais nós acreditarmos que Deus tem todo o domínio e controle sobre tudo, né? Porque Deus não chamou para ser um derrotado, mas sermos vitoriosos nele. E assim nós temos que crer, e cada dia das nossas vidas buscar, porque nós sabemos que os tempos não é fácil. Aqui foi no mar, mas o mar hoje é o nosso
dia a dia, né, o mundo que nós vivemos, é o convívio que a gente tem. Alguma vez veio uma tempestade em nossa saúde, em nossas finanças. Nós não sabemos, né, a área que nós possamos ser atingidos. Então, todos os dias nós temos que orar e clamar a Deus para que Ele possa nos revestir, possa nos abençoar, nos capacitar, principalmente quando chegar o dia mau, né? Porque infelizmente ou felizmente esse dia mau chega na vida de todos nós. Porque muitas vezes a gente até indaga a Deus, né? Senhor, mas por que eu vivo esse processo? Por que o Senhor está me permitindo, né, passar por esse caminho, né? Por que o Senhor me permite? Não devemos fazer essas indagações, né? Mas se entender, Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me transformar para que o Senhor possa operar grandemente sobre a minha vida, né? Porque não é fácil, irmão, a gente viver tempestade nos nossos dias e na nossa família. É muito difícil isso. Tem muitas vezes que nós fazemos igual aqui os discípulos fizeram: Senhor, o Senhor está dormindo, o Senhor não se incomoda com a minha situação, o Senhor vai me deixar perecer, o que o Senhor vai fazer? E só uma palavra de Deus nós sabemos, né, que tudo se acalma, tudo se para, porque Ele não perdeu o controle nem o domínio, né, irmão? Porque a gente viu que todos os nossos irmãos passaram por momentos difíceis para ter o seu crescimento, né? Foi assim na vida de José, na vida de Moisés, que Deus indagou Moisés: mas Moisés, por que você me clama? O que você tem na mão? Um cajado, toca sobre esse mar. E ele se abriu, né? Então toda tempestade em nossa vida vem para nos trazer fé, nos trazer força, né? E fazermos acreditar cada dia que Deus pode. E também aqui nós vimos que mesmo os discípulos passando por essa tempestade com Jesus no barco, teve outra, né, que está lá em Mateus, né, 14, 22, que Deus também estava lá com os discípulos pregando, e Jesus falou, logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E quando se despedia da multidão, porque está aqui, né, Mateus 14, 22, né, do 22... Vou ler até um pouquinho aqui, eu acho que até o 28 aqui, vamos ver, e diz: e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, né? E aí a parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, né? Porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, se dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar, né? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, porque em cima das águas, né? Então nós vemos aqui grandemente, né, a Deus aqui também acalmando essa tempestade, né? E mostrando a sua glória e o seu poder. Porque imagine, irmão, quem poderia andar sobre as águas que não fosse só Deus, que fez o céu e a terra e domina sobre todo o universo. Ele tem um poder sobre todo o universo. E aqui ele veio. Agora vamos imaginar que esses irmãos, que aqui fala na quarta vigília, a quarta vigília começa às 3 horas da madrugada, vai até às 6 horas, né? Pelos judeus, a quarta vigília é isso, né? É esse horário. Penso eu que os irmãos devem ter saído umas 18 horas. Imagina, no meio do mar, sendo açoitado, e Deus chega 10 horas ou 12 horas depois que ele já estava no mar. Meu Deus, imagina o pânico, imagina a cabeça desses discípulos dizendo: de hoje a gente não passa, de hoje a gente perece, não tem como. Não tem como escapar dessas ondas, não tem como escapar desse mar. E quando eles menos esperam, chega Jesus, né, sobre as ondas, repreendendo. E nós vemos uma diferença, né, dessa tempestade para outra tempestade. Porque a outra Deus já acalmou a tempestade e acalmou o vento. E aqui Deus procurou acalmar os discípulos, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu. Porque ele sabia que eles estavam fragilizados, precisaria controlar ele internamente para que eles realmente reconhecessem quem era Deus, para que ele pudesse operar o milagre. Tanto é que Pedro falou: Senhor, deixa eu ir ter contigo. E ainda Jesus fala que são homens de pouca fé. E Pedro foi e andou sobre aquelas águas. Mas quando Pedro tirou o olhar de Jesus Cristo, ele foi afundando e perecendo.
Então isso é nas nossas vidas, né, irmão? A gente não pode tirar o nosso olhar de Deus, não podemos olhar a circunstância, a tempestade. A gente tem que viver um dia de cada vez. É o que eu faço para a minha vida. Senhor, não está fácil hoje, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. E quando a gente se levanta, se acorda, agradece, né, pela noite que teve e pede força, né, para prosseguir. Porque a gente sabe que na nossa vida tudo tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Agora, é claro, nenhum de nós tem paciência de viver uma tempestade. Imagina, aqui no meio do mar, sem saber o que iria acontecer, porque eles falaram, da outra vez Jesus estava conosco, Ele nos salvou. E agora, como que Ele está? Mas Deus quis mostrar para eles ter fé. Mas eles não tiveram a fé que deveria ter tido. Porque quem vai colocar a sua fé quando está no meio de uma tempestade? Num vendaval? Ninguém consegue ficar em paz e buscar a Deus como tem. Não tem, irmão. É muito difícil a gente clamar na tempestade. Não é fácil. Isso é na vida de um cristão. E aqui eles estavam levando a palavra de Deus, né? Eles não estavam aí ao deleito, né? Ao prazer. Pelo contrário, eles estavam buscando ao Senhor. Então isso não significa que mesmo quando a gente estiver buscando ao Senhor, é aí que o inimigo das nossas almas tenta nos parar. Porque verdadeiramente ele sabe quais os planos e o projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. E o intuito dele é esse, como eu falei, né? Ele não, sabendo quem era Jesus, quando estava no deserto, nem por isso ele se intimidou, foi lá tentar o Senhor Jesus, sabendo que ele era Deus, mas ele foi. Então, se ele tentou a Jesus Cristo, imagine eu e você. Não é fácil, mas a gente tem que crer e buscar a Deus cada dia nas nossas vidas, né, irmão? Porque nós sabemos aqui que todas, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, e nós vemos nossos irmãos no passado, todos os discípulos, todos os profetas, todos eles viveram momentos difíceis, mas todos tiveram vitória, né? Foi assim na vida de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova. Deus esteve na cova com Daniel. Deus não foi ressuscitar Lázaro, curar Lázaro. Deus ressuscitou Lázaro, né? E na vida de Sadraque e Abednego, não tirou ele da fornalha de fogo, passou com ele dentro da fornalha de fogo. Então, em nossas vidas não é diferente. Então, claro que a gente não quer viver as tempestades, mas elas vêm e elas fazem parte da vida de um cristão, né? Porque é com as dificuldades que nós aprendemos, né, quem é Deus verdadeiramente na nossa vida. E também tem uma outra tempestade aqui que houve, né? E essa tempestade, ela é mais delicada, porque é uma tempestade por desobediência, que nós sabemos que é na vida de Jonas, né? Deus teve um chamado na vida de Jonas e um propósito, e Deus deu orientação a Jonas, mas Jonas não ouviu a voz de Deus. E ele achou que poderia fugir da presença do Senhor sem ter consequência. Então, essa é a maior tempestade que nós temos que tomar cuidado, é a tempestade da desobediência, né? Porque quando a gente somos desobedientes, essa tempestade não só atinge a gente, atinge as pessoas que estão em nossas voltas, seja os nossos familiares, seja quem for, porque quando Deus chama a gente para voltar ao caminho que Ele assim nos determinou que fizéssemos para Ele, a gente passa a consequência, e a nossa família também. Isso envolve esposa, marido, filho, mãe, pai, envolve todo mundo, né? E aqui também nós temos que tomar cuidado, porque nós sabemos em nosso meio que quem que a gente pode estar dando guarida, né, para algum irmão, alguma coisa, saber se ele não está em desobediência com Deus, para que a gente não seja atingido pela tempestade que possa vir na vida deles, né, irmão? Porque quando a gente vê aqui em Jonas, primeiro, né, que fala dois lá, o primeiro, o segundo, que diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e descansando no Jope achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Meu irmão, hoje nenhum de nós podemos fugir da presença de Deus. Quando Deus tem um chamado em nossas vidas, tem um propósito,
a gente fica adiando, a gente fica relutando com Ele, a gente fica questionando, a gente não quer se posicionar como Ele quer para a gente, as nossas vidas, e a gente fica buscando justificativas, mas Deus, Ele vê e conhece tudo, né? E Ele vai dando corda até um determinado tempo, mas chega uma hora que Ele puxa, né, esse anzol, essa corda da nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que saber que a tempestade, ela vem na vida de todos os cristãos, não tem um que não passe por ela. Se hoje, irmão, não é que a gente tem que se preocupar com isso, se vive uma boa abundância, ore a Deus, porque em algum momento pode chegar um dia de dor, um dia de dificuldade, e nesse momento que a gente precisa estar revestido e estar firme no Senhor, para que a gente possa passar por essa tempestade, né? Porque a tempestade da desobediência, quando a gente não quer fazer o que Deus quer que nós façamos para Ele, é um processo difícil. Falo pela minha vida, né? Há anos, quando Deus me chama, fala comigo, e eu sempre relutando, sempre fugi, nunca aceitei, né? Falar, mas Senhor, mas por que eu? Tem tantos, eu não quero, deixa para cá. E hoje eu vivo processos que olho para a minha vida e falo, meu Deus, se eu verdadeiramente, há alguns anos, tivesse te ouvido, talvez eu não tivesse nessa tempestade, né? A tempestade faz parte da vida de um cristão, porque aqui Deus não tem um propósito com essa vida, né? Essa vida é, como Ele fala, é passageira, leve tribulação que nós teremos aqui, mas o propósito maior que Deus tem na vida de todos nós é a salvação em Cristo Jesus, né? Porque é a vida eterna, né, irmão? Porque não adianta a gente viver no nosso deleito, no nosso prazer nesse mundo, e no outro mundo a gente ter perdido a nossa salvação, né? Fazer parte, ficar no lago de fogo, por tormento, isso é muito difícil. Então, meu irmão, eu falo para mim, né? É melhor nós não vivemos o prazer da carne, mas viver o prazer do Espírito, né? Porque o Espírito e a carne, ele confronta todos os dias, né, conosco mesmo, né? Porque a gente sabe que a carne quer que nós vivemos o deleito, né? As coisas boas que esse mundo tem. E a gente acha que é boa, né? Mas a melhor coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. Porque quando a gente tem Deus em nossa vida, irmão, a gente passa por todas as dificuldades, mas Ele nos ampara e nos guarda. E tem um detalhe também, nada acontece na vida de um cristão se Deus não permite e não avisa. Ele nos avisa, assim, do processo que nós vamos enfrentar. Porque Ele não nos deixa a gente sem aviso. Mas é claro que nós nunca estamos preparados para passar por ele, né? Porque quando a gente começa a viver o processo e a tempestade, a gente começa a gritar e se desesperar, falando, Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor vai me deixar perecer, até quando, Senhor, vou viver nessas condições dessa maneira, já não aguento mais. É assim na vida de todos nós, né? Mas isso não é só a gente, né, irmão? Mas todos viveram essa dificuldade. Mas todos aqueles, quanto mais vivem o processo de tempestade, é esses que Deus mais usa, é esses que Deus mais capacita. Porque Ele fala, se não me engano, acho que é 1 Coríntios 1:27, que Ele pega as coisas loucas desse mundo, né, para confundir a sábia, né? Porque Deus é isso, né? Quando Deus pegou esses 12 discípulos, se hoje, na visão de hoje, eu olhava e falava, mas como pode pegar uma pessoa com essa, como Pedro, que era um pescador, não era letrado nem nada, mas transformou em um grande homem de Deus, né? Que a primeira pregação dele, 3.000 almas se rendeu a Jesus. Então esse é o propósito. Mas também Deus pegou, né, um homem letrado como Paulo e trabalhou sobre ele e mostrou que o conhecimento que ele tinha era útil, mas sem Deus era em vão. E com a presença de Deus, a gente pode tudo, né, meus irmãos? Então nós sabemos que os dias não são fáceis e cada ano que se passar vai se ficar mais difícil para a vida de um cristão. A gente vê hoje, né, como que está nas igrejas, infelizmente, a palavra, né, do Senhor, infelizmente não, né, felizmente ela está se cumprindo, né, e ela é verdade para se cumprir, né, porque como Ele mesmo falou, o zelo que Ele tem pela palavra, né, Ele fala, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra é de se cumprir. Então todas elas vão se cumprir, né? Mas Deus não perdeu o controle de nossas vidas e nem o das circunstâncias desse mundo, porque nós vemos muito bem quando os irmãos que viviam ali escravos no Egito, Deus mandou todas aquelas pragas e nenhuma atingiu
o povo dele, né? Ele guardou todos eles, livrou todos eles, né? Então a gente sabe que no mundo que nós estamos vão vir outras pragas, outras circunstâncias como semelhante ao Covid, né? Eu falo de mim, foi um momento difícil, né? Tivemos perda, né? Perda na família, pessoas que nós amamos, né? Uma pessoa querida que também Deus recolheu. Mas eu agradeço a Deus, né? Porque se eu peguei Covid, eu não sei. Eu sei que não tive nenhum problema. Falo isso não com alegria, mas é com alegria no Senhor, porque Ele me guardou, me livrou. Eu não tomei as vacinas, não falo isso, não sou contra a vacina, contra nada disso, mas eu orava ao Senhor. Senhor, devo ou não devo? Porque todas as vacinas que eu tomei na minha vida, eu tive reações muito difíceis. E eu pensei, se eu vou, o que vai acontecer comigo? E Deus me guardou de todas elas, né? Não passei nenhum momento em um hospital, não fui. E também naquela época, eu também não saía de hospital, né? Porque eu também vivia um processo junto, né? Lá com a minha esposa, no hospital. Hoje estou vivendo outro processo, mas eu creio, né? Que Deus não perdeu o controle sobre a minha vida, sobre a vida de nenhum de nós, né, irmão? Então, para a gente é uma alegria, né? Estar aqui na presença do Senhor, clamando, orando, e aí a gente não pode deixar que nenhuma tempestade venha nos abater, porque nenhuma delas vai nos destruir, ela só vem nos fortalecer, sabe? Então todas elas é para nos fortalecer cada dia mais, irmão. Então nós temos que crer cada dia mais. Só temos que tomar cuidado para não deixar, né, a tempestade da desobediência nos atingir, porque essa é dolorosa, né? Porque Deus mostra, né? A gente sabe a história do Jonas, ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, né? Deus não determina qual peixe, cada um fala que é a baleia, coisa, mas Deus fala de um grande peixe. Imagina um de nós ficar dentro de um ventre de um grande peixe, no meio do oceano, sem saber o que vai acontecer. Meus irmãos, não desejo isso para a vida de ninguém, mas nós sabemos que a mão de Deus é sobre as nossas vidas, né? Então cada dia mais nós temos que glorificar, exaltar, porque aqui nós temos leve tribulação, né, irmão? Não podemos deixar que essa tribulação possa nos destruir ou nos paralisar, porque aqui nós temos que orar cada dia para Deus, cada dia nós temos que buscar o Senhor, porque os dias não vão ser fáceis, né? Eu quero agradecer a oportunidade que Deus nos concede nessa noite, irmão, e vamos orar para que nós não tenhamos tanta tempestade em nossa vida, mas se tivermos, Deus continue nos guardando e nos livrando de todas elas, né? Assim eu quero agradecer a oportunidade a Deus, né? Glórias a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse alerta do Pai, e que nós continuemos. E hoje eu me lembrei de algo, tomando banho. Olha só, você sabe que eu me lembrei, a minha vida inteira passou um filme. E eu percebi em todo esse tempo que Deus estava ali do meu lado. Aleluia. Acredita nisso? Comecei a tomar banho e comecei a lembrar. Isso quando eu me lembrei quando eu estava em Brasília. Eu tinha 25 anos. Começando a vida. Aí eu comecei a lembrar todas as presepadas que aconteceram comigo. E aí eu falei, olha só, Deus guardou. Olha só, Deus guardou. Aqui, Deus guardou. Naquilo, Deus me instruiu. Então, Deus é poderoso. Amém. Domingo tem culto, viu? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.